Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula, então? Como disse a Marina, né? Já pode cuidar da alma, porque o corpo deu tudo errado, né? Pessoal, nós estamos nesse curso que nós conversamos sobre os Salmos como cura para a alma. E hoje eu vou trabalhar com vocês mais um dos temas relacionados a Salmos de Lamento, no qual nós encontramos bons indicativos de como nós podemos lidar com dores e sofrimentos na nossa vida pública. Eu vou ficar quietinho e sentado por questões óbvias, mas para vocês que vão assistir na internet depois, eu tive que parar no hospital por causa do pescoço. Estou usando minha fitinha ainda aqui, meu protetor de pescoço, meu colar. Então é por isso que hoje eu vou ficar mais quieto que o normal, tá bom? Vamos orar para que o Senhor abençoe essa aula? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder mais uma vez voltar o nosso coração, a nossa atenção ao Senhor, a voltar os nossos olhos à Tua Palavra. Pedimos que nessa manhã aquilo que vamos estudar seja um instrumento Teu para a edificação da nossa igreja e seja, Senhor, mais um aprendizado para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar a respeito do nosso sofrimento e como nós lidamos com ele. Como que o Senhor pode nutrir a Tua paz nas nossas vidas através da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como de costume, nós vamos fazer uma breve recapitulação. A ideia é só lembrar o que é que a gente quer fazer, né? Nós estamos olhando os Salmos de maneira mais específica, em alguns capítulos em particular, mas nós estamos estudando isso dentro de uma estrutura, essa estrutura que nós chamamos de estrutura cruciforme, que é ler os Salmos através da experiência de Jesus. Então nós vimos que o nosso Senhor Jesus, quando Ele estava na cruz, a expressão que Ele tem ali naquele momento de dor e sofrimento é uma expressão dos Salmos, como Ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Nós vemos que Ele está recitando um Salmo ali, e é uma maneira de identificar a nossa leitura dos Salmos com o sofrimento do nosso Senhor. O nosso Senhor encontrou conforto nos Salmos, no seu momento de maior dor, e nós acreditamos que podemos fazer o mesmo. Então nós observamos a história do nosso Senhor, que passou por uma vida que teve momentos muito bons, que culminou na sua morte, mas teve também sua ressurreição e nós esperamos o seu retorno. E essa estrutura da vida de Jesus serve como uma plataforma para que a gente leia os Salmos, considerando todos os estágios da vida do nosso Senhor, incluindo o seu sofrimento. Incluindo o seu sofrimento, nós podemos observar que a vida que o Senhor oferece para os seus discípulos não é diferente da vida que Ele mesmo experimentou. Ele também experimentou o sofrimento, nós também experimentaremos sofrimento. Ele também foi um homem de dores, nós também seremos homens de lamento. Nós temos na história de Jesus um modelo para a nossa vida, para aquilo que a gente pode esperar. E pensando nisso, nós lemos os Salmos agora procurando por aquilo que nós chamamos de Salmos de orientação ou Salmos que são para os dias bons. Nós lemos vários desses Salmos, lembrando que existem dias felizes na vida, dia que as coisas dão certo, dia que o mundo parece estar funcionando de uma maneira completamente normal. Mas nós também temos os salmos de desorientação, que são aqueles salmos que nós vemos o salmista experimentando o lamento, a dor, o sofrimento e voltando para o Senhor em oração. E nós vamos observar que nós podemos fazer isso também. Na aula passada nós vimos o lamento de um indivíduo, nessa aula nós vamos ver o lamento de uma nação, um lamento comunitário. São momentos de dores generalizado. E nós vamos conversar sobre isso. Mas nós também vamos ver que nessa estrutura nós temos salmos de reorientação, onde a vida é retomada. O nosso Senhor intervém no nosso sofrimento, nós experimentamos as dores, nós enfrentamos esse momento de instabilidade com o Senhor e por alguma razão da misericórdia de Deus e da sua graça e na demonstração da sua fidelidade, Ele intervém no nosso sofrimento e Ele reorienta o nosso sofrimento. E nós vamos ver que existem salmos em que os salmistas têm exatamente essa experiência. E por fim, nós vamos olhar os salmos de expectativa, que são aqueles salmos que nós queremos usar para toda a vida. Sempre nós podemos olhar para a vida, na expectativa de que o nosso Senhor vai voltar e de que nós esperamos nele a concretização dos nossos maiores anseios, das nossas maiores esperanças. Então esses são os salmos que nós carregamos no coração todos os dias. Nos dias de orientação, nos dias de desorientação e nos dias de reorientação. Então quando nós olhamos para os salmos, nós vemos essa estrutura que nos permite investigar a nossa vida e aprender que esse momento duro que às vezes nós enfrentamos, eles fazem parte da experiência dos santos do passado, fez parte da experiência do nosso Senhor, vai fazer parte da nossa vida também.
Então, quando nós falamos em salmos de desorientação, que é onde nós estamos focando com maior atenção, nós estamos pensando em salmos que são para dias difíceis, e eu deixei alguns exemplos aqui para vocês. São salmos de lamento individual, onde o indivíduo passa uma situação de dor e ele se volta para o Senhor em lamento. E nós vemos que isso é muito interessante porque ele é contrário a dois extremos que nós encontramos nos nossos dias. Quando nós cantamos nos nossos dias como comunidade, nós temos dois extremos. Um que diz que nós não podemos cantar em primeira pessoa, porque parece que a adoração é centrada no ser humano. E nós temos, por um outro lado, um pessoal que vai dizer que nós só cantamos canções triunfantes. Os salmos de lamento individual, eles vão na contramão dessas duas tendências. Porque os salmos de lamento individual eram salmos que refletiam a dor de um indivíduo, mas que eram cantadas por toda a comunidade. Ela reage de duas formas a esses dois movimentos que nós encontramos hoje. Indivíduos sofrendo diante do Senhor. Mas nós vamos observar que existem salmos que são de lamento comunitário. Que não só existe sofrimento na vida de pessoas que pertencem à comunidade da fé, mas que em alguns momentos esse sofrimento atinge todos os indivíduos da comunidade ao mesmo tempo. Nós vamos observar na próxima aula que existem salmos que descrevem sofrimentos que não têm fim. Nós vamos observar que as dores, as experiências de dor dos salmistas, eles, em alguns momentos, eles passaram por situações em que eles não enxergaram o fim do sofrimento. E esses salmos estão nas nossas Bíblias e nos informam sobre a nossa vida. Mas nós vamos terminar os salmos de desorientação olhando para um outro salmo que vai mostrar, não, peraí, existe um desejo por reorientação. Depois do sofrimento vem a intervenção divina, a esperança da intervenção divina e o desejo pela intervenção divina. E nós vamos estudar um salmo desses também. Brugman, falando sobre os salmos de desorientação, ele diz o seguinte: o problema com um inário que foca em equilíbrio, coerência e simetria é que ela pode enganar e mascarar a realidade. A vida é também marcada de forma brutal pelo desequilíbrio, pela incoerência e pela assimetria irremediável. Nessa semana eu tive a oportunidade de fazer um aconselhamento com alguém que tinha um problema muito grande na sua vida. Ele enfrenta um problema muito além das suas capacidades. Ele se sente sobrecarregado por tudo que tem enfrentado. Mas uma coisa me chamou muito a atenção no testemunho dele. Ele dizia o seguinte: do modo como eu leio a minha vida, eu interpreto a minha vida, todos os estágios da minha vida me levaram para esse lugar em que eu deveria estar desfrutando de segurança, que eu deveria estar desfrutando de uma situação de paz. E eu achei muito interessante que a análise dele é a seguinte: esse momento de dor e sofrimento que eu experimento agora não é compatível com as marcas da história da minha vida. O que ele estava dizendo para mim? A minha vida está assimétrica, a minha vida está desequilibrada. A minha vida não é o que eu gostaria que ela fosse. E você sabe o que me chamou a atenção no testemunho dele? Que foi exatamente o que eu falei para o Fernando, quando ele foi me visitar no hospital, quando a Amanda estava para falecer. E eu falava para ele: não existe simetria, o meu coração deseja por simetrias, mas eu não experimento simetrias. E os salmos de lamento são exatamente assim. É quando a expectativa do coração anseia por padrões, simetrias, coerências, mas ele é inundado pelas incoerências da vida. Ele é inundado por uma assimetria que é irremediável. Mas agora imagine o seguinte cenário: todos nós já passamos individualmente momentos de dor. Todos nós. Em diferentes níveis, todos nós conhecemos o sofrimento. Mas existe um tipo de sofrimento que talvez a gente não conheça, que é quando todos nós, ao mesmo tempo, sofremos com a mesma dor. Imagine o seu maior momento de dor, onde o seu mundo foi assimétrico, onde alguém muito importante foi para o hospital, ou você perdeu alguém, ou algo muito incoerente aconteceu, você foi profundamente injustiçado no seu trabalho, e aquele sentimento de dor, de insatisfação, de angústia, tomou conta do teu coração. Mas agora imagina um evento em que todos nós sentíssemos a mesma coisa. Em que nós olhássemos um para o outro e nós entendêssemos perfeitamente a dor do outro, porque a dor do outro é exatamente como a nossa. Esses são os salmos
de lamento comunitário, onde todos da comunidade sofrem com um evento que impacta todos de maneira igual. Imagina o nível de dor compartilhado em uma comunidade, para que todos participem da mesma situação de desencontro, para que todos experimentem ao mesmo tempo esse sentimento de desorientação. Esse é o lamento comunitário que nós vamos encontrar nos Salmos. E esses salmos de desorientação vão mostrar para nós, como nós já vimos, vão descrever uma imagem de um Deus que é um Deus que sabe exatamente o que é sofrer. Os salmos vão mostrar para a gente um Deus que convive com o seu povo no meio de uma situação de dor profunda. E nós vamos conhecer um Deus que sabe o que é sofrimento. E quando nós lemos os salmos através das lentes de Cristo Jesus, nós lemos as dores de alguém que sabe exatamente o que é sofrer. Nós vamos ler sobre a fidelidade de Deus, mais do que sua imutabilidade, porque a nossa sensação qual que é? É que quando nós entramos nesse ambiente de desorientação, as coisas saíram de lugar. As coisas perderam o controle, saíram da normalidade. Existe uma assimetria aqui apresentada. Mas existe também uma perspectiva de vida. Nós vamos perceber que os salmos de desorientação nos dizem que a vida é uma jornada de escuridão no meio da fragilidade. A vida não é, como às vezes a gente gostaria de pensar, um grande passeio, uma grande aventura positiva onde tudo vai dar certo. A vida não é assim. A vida do salmista não foi assim. A vida do nosso Senhor não foi assim. A nossa vida não será assim. Nós vamos encontrar essas atividades no meio do caminho, essas dores no meio do caminho. Essas experiências não são falhas ou motivos de culpa. Não existe culpa propriamente dita em todos esses sofrimentos. Às vezes existe responsabilidade. Deus está responsabilizando o cristão, mas na maioria das vezes o sofrimento ele vem de ambientes externos. Em lugares onde nós vamos encontrar morte e desespero, Deus vai apresentar vida. E esse é um elemento muito importante nesses salmos. A perspectiva é: Deus permite o sofrimento, Deus permite a dor. Deus não nos abandona nesse momento de dor. Deus está conosco no meio da dor. Mas a intenção dele é promover vida no meio do caos. Às vezes você se sente desprotegido no meio da dor. Às vezes você se sente desprotegido no meio do sofrimento. Mas a verdade é, o nosso Senhor está usando aquele momento para oferecer vida. E nós encontramos isso nos Salmos. De maneira introspectiva, como é que nós entendemos a fala do salmista nesses salmos de dores? Quando ele olha para si mesmo, ele desmascara a ilusão de uma vida bem ordenada. Não existe vida bem ordenada nos salmos de desorientação. Tudo saiu do lugar. O fala do salmista demonstra que é possível enfrentar uma realidade desordenada e difícil. E ele pode fazer isso através da fala. Ele conduz a um reconhecimento realista da condição humana e do sofrimento no mundo. Os salmistas, eles não vão maquiar a realidade. E no modo como ele fala, a sua introspecção, que agora se torna pública, revela um mundo desordenado, a experiência de dor em um mundo desordenado. Mas existe uma oração ali. Uma coisa que nós aprendemos com os salmistas é que eles estão apresentando as suas dores diante do Senhor. Tudo pode ser dirigido a Deus, e ele traz isso quase que sem censura. O modo como o salmista fala com Deus é o modo de alguém que tem intimidade com ele. Eu usei essa ilustração na semana passada. E eu acho que ela representa um pouquinho daquilo que acontece. A nossa intimidade de cônjuge, de marido e mulher, permite que a gente fale com os nossos cônjuges de uma maneira que nós não falaríamos com ninguém. Uma esposa jamais falaria com seu chefe o modo como ela fala com seu marido. Uma esposa jamais falaria com uma amiga, com uma colega de trabalho, do modo como fala com o marido. E vice-versa. Por quê? Porque no ambiente da intimidade nós temos liberdade de expressar algumas coisas que em outros ambientes nós não faríamos. E mais interessante, quando nós olhamos para o nosso Senhor de maneira próxima, nós sabemos que Ele pode ouvir o que nós temos a dizer, porque nós sabemos que Ele já sabe exatamente o que nós estamos sentindo. O nosso Senhor não se ofende com a nossa honestidade. O Senhor não se ofende quando nós voltamos para Ele e falamos exatamente o que está no coração, como nós estamos sentindo. Porque Ele sabe exatamente o que nós estamos enfrentando e sabe exatamente quem nós somos. Na oração, a fala pode ser livre e ela pode ser intensa. E nós aprendemos isso com o salmista.
nós vemos que ele se coloca diante de Deus. Qual que é a função dessa linguagem? Bom, agora essa linguagem vai nos mover para territórios de dor e sofrimento, dor e terror. Alguns dos salmos, como o salmo que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver um cenário de desolação, é quase um ambiente de terror. Se nós realmente entendemos o que está acontecendo, é um ambiente de profundo terror. A fala está no limite, né? Mas ela expressa experiências que desafiam sensibilidades religiosas. Às vezes você lê aquele texto e fica incomodado. Você vê o salmista falando assim, Senhor, quebra o dente daquelas pessoas, e fala assim, pô, esse salmista aqui fraquejou. Né? Se ele fosse bom mesmo, ele diria, Senhor, muito obrigado pela dor. Né? Se ele fosse realmente bom, né? Porque nós realmente acreditamos que a nossa religiosidade é a forma correta. Mas o Senhor incluiu no cânon, através de autores inspirados, gente que está com dor palpável. Ele expressa isso de maneira palpável. Nós vamos ver hipérboles e imagens vívidas que correspondem à crueza da experiência humana. Aqui nós vamos pegar a pessoa no modelo mais cru, não tem muito disfarce. As dores estão à flor da pele. E a oração dessa pessoa e a canção dessa comunidade mantém todas essas coisas ali. Os salmos de desorientação refletem uma fé confiante em um Deus que participa do sofrimento humano. E esse é um grande paradoxo desses salmos. A grande maioria deles, com exceção talvez de 2, o salmista sempre volta o coração para Deus, confiante no que ele está fazendo, apesar do momento de dor. Ele tem todo esse lamento com o Senhor, não reclamação, porque reclamação nós vamos achar uma coisa ruim. Reclamação é uma coisa que vai para o lado negativo da fé. Mas nós temos um lamento expressando com clareza as dores. Mas eles nunca terminam no lamento, com exceção de 2. Eles voltam para o Senhor para dizer, ainda assim eu confio no Senhor. Eu prefiro o teu plano que o meu plano. Essa confiança muda a visão que nós temos desses salmos também. E aqui que nós vamos encontrar esse lamento que é comunitário. No lamento comunitário nós vamos ver que eles são muito fáceis de identificar. Quando você estiver lendo, procure por salmos onde a primeira pessoa do plural aparece, nós, e o teor do salmo é um teor de dor. Onde o Senhor está? Por que o Senhor não nos ouve? Ou alguma coisa do tipo. Você vai encontrar uma comunidade em um momento de dor. É super fácil de achá-los. Eles refletem um modo, o nosso modo de experimentar a realidade de maneira profundamente pessoal. E é muito interessante. O lamento comunitário da comunidade da fé do passado nos oferece linguagem para que a gente consiga enfrentar o nosso próprio sofrimento. Sabe aqueles momentos que você fica paralisado e você não sabe exatamente o que fazer? E de repente você abre a Bíblia e vai para os Salmos e você vê que o salmista está naquele momento de lamento com o Senhor e você se identifica com ele e fala, Senhor, era isso aqui que eu queria ter dito? Os Salmos nos dão linguagem para lamentar. Há também uma perda de consciência e imaginação pública, né, dificultando a identificação, a nossa identificação com os lamentos comunitários. Nós temos dificuldade de nos encontrar com esses salmos de lamentos comunitário porque nós acreditamos em uma religião triunfante ainda. E nós ainda não tivemos uma grande catástrofe que fizesse com que todos nós sentíssemos a mesma dor. Nós já passamos por dores individuais, mas nós ainda não passamos por uma situação em que todos nós estamos passando pelo mesmo sofrimento. Esses salmos, eles confrontam essa religião soft e vazia, contemporânea, que mostram que essas realidades são perturbadoras e incontroláveis. Eles questionam a religião moderna que busca eliminar a escuridão. Se você vai num culto comum das nossas igrejas, hoje é vitória, é triunfo, é não a doença, é sim a prosperidade, é prosperidade física, é prosperidade emocional. Os salmos de lamento não podem ser lidos nesses ambientes. Os salmos de lamento não são cantados, mesmo nas igrejas que acreditam que existe espaço para dor e sofrimento. Porque o louvor virou um louvor triunfalista, tudo vai dar certo. Mas nos salmos nós encontramos que Israel reconhece essa escuridão como parte da vida e como processo de reorientação. Os salmos nos deixam claro que o Senhor só reorienta a vida de quem passa por desorientação. Eu vou repetir. O Senhor só reorienta a vida de quem está passando por desorientação. Os salmos estão nos dizendo, e se nós lemos com atenção, que as dores e os sofrimentos que nós enfrentamos
são usados pelo Senhor para mostrar quem Ele é e quem nós somos. A reorientação daquilo que Ele vai realizar, que é a nossa esperança, especialmente nos dias de dor, eles são experimentados de maneira palpáveis nos dias que nós estamos desorientados. Não é no dia quando nós olhamos o Salmo 19, né? Nossa, o céu está lindo, né? Olha o sol, olha a palavra, veja o meu coração. Não é nesse dia. É no dia que você está falando, Senhor, por favor, faz alguma coisa para aliviar esse momento. Eles confrontam o individualismo da religião. Nós vemos desastres públicos hoje como questões menores para a oração. Nós não temos uma cultura de orar por grandes desastres. E aí, eu estou falando da nossa igreja, realmente nós não temos. Não só as igrejas conservadoras, não só as igrejas de maneira... A gente, de modo muito específico, tem dificuldade de ver o sofrimento de comunidades inteiras com a devida atenção. Nós temos a capacidade quase perdida de pensar teologicamente sobre problemas públicos. Nós vemos os problemas e a nossa linha de escape geralmente é, bom, o Senhor um dia vai voltar e vai resolver todas essas coisas. Mas está aí agora, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Salmos de lamento nos dão algumas dicas, né? Nós temos pouco hábito de praticar oração em resposta a esses eventos. Por que a oração não pode ser um lamento pelas nossas eleições? Porque, olha, é um lamento as nossas opções. É um lamento o nosso processo. É um lamento para a nossa cidade. Nós não estamos nesse momento de sofrimento. Eles confrontam a religião acomodada. Será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que nós podemos, pelo menos, voltar o nosso coração para o Senhor em oração? Será que, pelo menos, nós podemos voltar para o nosso Deus e falar, Senhor, olha o sofrimento do teu povo. Olha o sofrimento dessa nação. Olha o sofrimento que nós estamos enfrentando. Eles nos desafiam a orar para desastres que são públicos. Para Israel, o grande desastre que nós vamos observar foi a destruição do templo. A destruição do templo para Israel era o fim da adoração. A destruição do templo era o fim da presença, da manifestação da presença de Deus. Era o fim dos rituais religiosos, era o fim do culto público, era o fim da paz. Porque sem o templo, sem a arca, sem a presença do Senhor, eles estavam completamente vulneráveis. Mas o Senhor disse por muitas e muitas vezes, por meio de profetas, por meio de líderes, se vocês não andarem de acordo com os estatutos, se vocês não andarem de acordo com os meus mandamentos, eu vou levantar uma nação cruel, vai se levantar contra vocês, e vocês serão despedaçados, destruídos. E Israel sempre viveu na medida da misericórdia, na expectativa da misericórdia. E vez após vez, ano após ano, geração após geração, aquele povo declinou na direção oposta do caminho sugerido pelo Senhor. Então o Senhor levantou profetas que disseram, vocês estão andando na contramão das ordenanças divinas. Deus vai levantar uma nação, Deus vai destruir o seu povo. Até que esse dia chegou. As profecias foram cumpridas. A destruição veio. E o cerne da identidade nacional foi perdido. O cerne da adoração foi abalado. Aquilo que dava identidade, propósito, foi perdido. E todos, ao mesmo tempo, sentiram-se abandonados pelo Deus que os havia redimido. Todos. Israel sentiu uma dor comunitária, do grupo, de todo mundo, ao mesmo tempo. Era um luto experimentado por todo mundo que sobreviveu à tragédia. Imagina quantas pessoas morreram nesse processo. Imagina quantas pessoas se tornaram escravos de nações pagãs, que foram obrigados a servir agora em templos pagãos. E agora eles têm que se envolver forçadamente com a religião de outros povos. Eles têm que ser incluídos no mecanismo de produzir riqueza para outros povos. Todos eles agora foram excluídos das altas camadas da sociedade. Todos eles estão na parte mais baixa. Todos eles estão pobres, escravizados, sofridos, sem vez, sem voz, sem lugar na sociedade. Ao mesmo tempo,
Eles estão olhando uns para os outros e dizendo: Senhor, o que é que está acontecendo? E vários deles olhando um para os outros e dizendo: a gente nem fez nada por isso. Isso é o lamento comunitário do salmista. A destruição do seu cerne nacional, da sua identidade, da adoração. A destruição do templo significava a perda de um sentido público e de desorientação profunda. O que seria isso para nós? O que seria para nós um lamento nesse tipo de intensidade? Que tipo de dor a gente precisaria experimentar para isso acontecer? Será que se nós perdêssemos a nossa liberdade de ir e vir, nós lamentaríamos assim? Será que se existisse uma grande pandemia que um dia viesse e se estabelecesse e as instituições dissessem: vocês não podem mais cultuar o Deus de vocês publicamente, comunitariamente. Vocês não podem mais andar juntos. Não saiam de casa. Vocês têm que ficar quietos onde vocês estão. Vocês vão perder a sua liberdade religiosa agora. Será que isso seria lamento suficiente para a gente voltar para o Senhor e expressar essa dor para Ele? Será que se nós perdêssemos a nossa liberdade de fala, que nós vemos crescendo ao nosso redor, tomando espaço no debate público cada vez mais, nós temos menos voz, menos oportunidade? Será que se nós fôssemos privados das nossas rendas e do nosso trabalho por causa da nossa fé, será que nós voltaríamos a experimentar um lamento como esse? Eu não sei o que poderia acontecer. Eu imagino que uma guerra, o desenvolvimento de uma guerra talvez pudesse ser isso para nós. Eu lembro logo no começo da guerra da Ucrânia, com a Rússia recente, que um casal de amigos com quem eu estudei no seminário de Dallas, eles estavam morando na Ucrânia. Eles moravam na região de Kiev. E eu lembro de receber os primeiros relatos da guerra via Facebook deles, não das mídias. Nós ouvimos as histórias de dores, as histórias desconexas, os sofrimentos. E você escuta a dor dessas pessoas. No meio desse caos, ela descobre que está grávida. É um modo de vida, de dor, em que eles perderam a liberdade de ir, perderam a liberdade religiosa, perderam o lugar de fala, perderam o seu trabalho, perderam a sua renda, perderam tudo. E quando eles olhavam entre si, igreja, eles olhavam uns para os outros lá, completamente desorientados. A frase que eles mais usavam é: nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eles se espalharam para as regiões de interior, sumiram das comunicações digitais, foram reaparecer meses mais tarde com conexões que foram sendo instaladas à medida que a guerra perdeu seus movimentos. Esse talvez seja o cenário que você deve imaginar, que dá contexto para os salmos que nós vamos estudar hoje. E talvez analogias como essa possam nos ajudar a nos conectar com os lamentos de Israel. Porque nós temos ameaças públicas em volta de nós. A gente só não prestou atenção, que elas são tão perigosas assim. E talvez os salmos possam nos ajudar. Por que o lamento comunitário é importante? Porque ele recupera. A recuperação dos lamentos pessoais é positiva, mas é insuficiente sem os lamentos comunitários. Por quê? Porque nós precisamos aprender a sentir a dor do outro, que nós perdemos essa capacidade de empatia. De ver a dor do outro como uma dor nossa também. Os salmos vão nos ajudar a conectar dessa maneira. Sem esses lamentos, a religião pessoal corre o risco de se tornar excessivamente privatista. Nós acreditamos no nosso devocional, na nossa hora silenciosa. É tudo muito individualizado. A religião cristã ocidental é muito individual, que é típico do individualismo que nós conhecemos no mundo. Esse processo de individualização que pega todas as pessoas em todos os lugares. E nós estamos meio que privatizando a fé. A fé já não tem mais espaço no mundo público. E a gente meio que aceita isso como normal, porque é o padrão em volta da gente. Esses salmos vão nos ajudar a questionar um pouco disso. Salmos de lamento comunitário abrem espaço para reflexões sobre a perda da justiça que compartilhamos como sociedade. Existe muita injustiça acontecendo. E nós perdemos a nossa sensibilidade com aqueles que são injustiçados ao nosso redor. E lendo esses salmos, nós vamos lembrar que nosso Senhor também se importa com a injustiça que eles sofrem.
E pode nos ajudar a pensar sobre o que é que a gente pode transformar em oração hoje. Será que esses massacres que acontecem em nome de governos, será que isso pode entrar nas nossas orações? Será que nós podemos orar por isso? O exílio palestino, será que a opressão mundial, situações que ecoam lamentos públicos como escravidão, será que a gente pode orar por essas coisas ou considerar essas coisas? Guerras, conflitos armados, zonas de guerra. A gente vive em zona de guerra, a gente só acostumou com isso. A gente não vive num lugar normal. A gente mora numa cidade super opressora. Você não sai de casa completamente seguro. Aquele de vocês que podem, o carro de vocês já é blindado, você já tem um tanque de guerra para andar na rua. Por que a gente anda de tanque de guerra? Porque a gente vive uma situação de guerra, de conflito. Será que a gente consegue voltar ao Senhor e lamentar por essas coisas? É por isso que eu gostaria de hoje de expor o Salmo 74. Se você tem sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse lá. Porque no Salmo 74 nós vamos observar um momento de dor profunda de um povo, de uma nação que sofre com a destruição do templo, que sofre com aquilo que encontra. E nós vamos descobrir que o Salmo 74 nos ensina muito sobre lamentos que nós podemos aprender a fazer. Ou que, infelizmente, em algum dia, nós vamos precisar fazer. O contexto dos Salmos, eu já mencionei para vocês, tem a ver com esse momento de perda, de desorientação. Eles sofreram um ataque de inimigos estrangeiros, foram completamente destruídos, e nesse momento tem dois lamentos principais. O templo está no chão, e eles não têm nenhum profeta. Esse é um momento de desolação, porque o que acontece no momento de desorientação? O que você mais gostaria de ter no momento de desorientação é uma voz profética de Deus que se levanta e diz: vamos nessa direção, é isso que nós temos que fazer. E o Senhor tirou deles o templo e tirou deles os profetas. Os profetas ou foram levados embora ou morreram. Não sobrou nenhum líder espiritual para a nação. Sem templo, sem orientação espiritual. A ocasião, muito provavelmente, é o exílio da invasão babilônica, né? Como eu já mencionei. Acho que as duas principais dores são essas aí: o templo ausente e os profetas. Algumas considerações que nós podemos ter aqui. O Salmo ele reflete a experiência de abandono e de perda, mas também de uma soberania de Deus sobre as nações. Esse Salmo vai mostrar uma confluência muito importante entre a dor experimentada e um lamento levantado a Deus, debaixo da plena confiança de que Deus sabe o que está fazendo. Esse é um aspecto do lamento que me chama muito a atenção. Aliás, nós vamos ver que o Salmo 74 são basicamente duas partes. Uma em que o lamento cru de dor é completamente apresentado diante de Deus. E a segunda parte é um salmista profundamente confiante em quem Deus é. Como que pode o salmista, em um momento de tamanha dor, confiar tão profundamente no poder de Deus? Esse é um salmista que tem intimidade com Ele. Esse é um salmista que conhece o Senhor. E que no final entendeu que o seu sofrimento e a sua dor, elas fazem parte do cuidado de Deus. E aqui, meus irmãos, o Salmo 74 é uma lapada na nossa cara, é um tapa na nossa cara. Porque nas nossas dores, nós reclamamos com o Senhor como se Ele fosse incompetente. O salmista não faz isso. Ele diz com clareza qual é a sua dor, mas ele jamais duvida do poder e da soberania de Deus. Como se Deus estivesse errado. Como se Deus tivesse falhado. Como se o sistema de proteção de Deus deixasse de funcionar porque coisas ruins aconteceram. Esse é um elemento teologicamente muito importante nesse salmo. E existem dois conjuntos que são combinados aqui. E esses dois conjuntos, eles tecem essa poesia, nos ajudam a tecer. A primeira é a combinação de 3 eras. Você vai perceber que o salmista vai combinar os triunfos de Deus do passado com as dores do presente, mas eles estão esperando por um futuro no qual ele vai intervir. Esse salmo passa por 3 eras. Eles olham para trás e veem: o Senhor triunfou. Eles olham para o presente e dizem: nós estamos sofrendo. Mas a esperança deles não é coordenada pelo presente. A esperança deles não é coordenada pela dor do agora. A dor do agora é uma parte da experiência.
Onde está a confiança do salmista? Nos triunfos do passado. E quando ele lembra os triunfos de Deus no passado, ele olha para o futuro com confiança. O que ele está dizendo? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. É isso que ele está cantando. Você tem que olhar para a vida como um todo, porque o agora não define quem Deus é. A dor não define quem você é. Mas existe um outro elemento que ele combina 3 partes envolvidas. Esse é um detalhe muito interessante. Ele combina os inimigos que causaram o mal que eles estão vivendo, o povo que sofreu o mal que o inimigo causou, mas tem um Deus que tem que remediar isso daí. E essa é a mistura do Salmo. Ele entendeu que a dor que ele passa, o sofrimento que ele tem, Deus tem que resolver. Ele coloca nas mãos de Deus a sua própria dor. Ele fala, Deus, agora é contigo. A oração não é, Senhor, me dá força para que eu crie um exército poderoso e esmague a cabeça deles. O clamor é, Senhor, o Senhor que tem os triunfos do passado, o Senhor vai ter que mostrar as suas obras no nosso futuro. Nós esperamos pelo Senhor, porque a gente já não tem mais o que fazer. O salmista sabe quem ele é no meio da dor. Não é fazer novas armas para novas lutas. É abandonar as armas, porque agora não tem mais guerra. Deus tem que intervir. E o que é maravilhoso nessa história? Que se nós vamos alguns anos para frente depois desse salmo, como que os judeus voltam para casa? Eles criam uma grande rebelião e dominam a Babilônia? Ou o Senhor levanta alguém que muda os planos e diz, não, deixa esse povo voltar para lá. Deixa eles voltarem para a terra deles. Sem guerra. Quem tirou o povo de lá? Deus. A oração do salmista é para que isso pudesse acontecer. Quem libertou o povo? Deus. Deus levantou Ciro. Mas quem libertou o povo? Foi o Senhor. Quem trouxe de volta o povo para o seu lugar de reorientação? Foi o próprio Deus. Então esse salmo está nesse contexto, onde as pessoas estão ansiando por alguma coisa que só Deus pode fazer, e que nós temos a perspectiva da história de saber que Deus fez. Nós podemos olhar para a história e ver, nossa, a oração do salmista se concretizou. E para nós isso é muita segurança. Porque nós podemos lembrar que ainda que a gente venha passar por situações como essa, nós podemos olhar para os triunfos de Deus no passado e saber que Ele pode dar reorientação para o povo no futuro. Olha só que interessante o que esse comentarista diz. A oração não parece protestar contra a ira de Deus como sendo injusta. Em vez disso, o foco está no reinado de Deus. Será que o domínio de Deus sobre o caos indicado na criação, continuado na história através da formação do seu próprio povo e da eleição de Sião, será frustrado? Será que serão as zombarias, os sinais dos inimigos, a verdade? Será que o presente humilhante é o que moldará o futuro? Até quando? Será que vai ser para sempre? E você vai perceber que o lamento do salmista é, Senhor, isso vai acontecer para sempre mesmo? Mas olha só que interessante, ele termina dizendo, o Salmo testifica que há momentos em que é apropriado orar com base na honra de Deus que está em jogo em uma situação do seu povo eleito e redimido. Eles estão como povo olhando para o Senhor e colocando todas essas dores. É apropriado perguntar, Senhor, o Senhor vai deixar isso mesmo? Porque agora é a tua honra que está em jogo. É o teu nome que está em jogo. Cadê as tuas obras, Senhor? Esse é o lamento do salmista. Isso é apropriado. Mas é apropriado no contexto do salmo todo, que termina com o salmista plenamente confiante em quem Deus é. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos observar as 2 grandes sessões desses salmos. Nós vamos começar com a primeira sessão e nós vamos ver que existe clamor e sofrimento acontecendo nesse salmo. Mas mesmo nessas partes em que o clamor é palpável e que o sofrimento é palpável, você vai perceber que existe ainda uma alta dose de respeito por quem Deus é. Vamos ler o Salmo juntos? Nós vamos observar que a primeira parte dessa sessão, grande sessão, que a primeira é a parte do lamento, que eles vão voltar para o Senhor e perguntar, Senhor, cadê o teu lugar de habitação? Olha só, por que nos rejeitastes para sempre, ó Deus?
Com o seu santuário destruído, nós estamos olhando para o Senhor e pedindo: Senhor, nós sabemos que o Senhor está irado com o teu povo, nós sabemos que até faz parte, mas olha só como que ele volta para o Senhor e diz: por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Essa é uma linguagem de ovelhas da tua pastagem. Que salmo você lembra? O Salmo 23. Ele é o pastor, ele é quem conduz as ovelhas, ele conduz as ovelhas para pastos verdejantes. E o salmista está dizendo: Senhor, o Senhor costumava fazer isso. Por que a tua ira agora está se voltando contra a gente e não com todos os perigos que assolam as suas ovelhas do lado de fora? Ele está evocando um lamento contra aquilo que em um dia normal era o tratado do Senhor. Ele era pastor para as suas ovelhas, mas não agora. Agora eles estão sofrendo. Ele diz: Senhor, o Senhor vai fazer isso para sempre com a gente? O Senhor vai continuar? Senhor, abandona a tua ira, por favor. Lembra-te da tua redenção. Lembra-te do povo que adquiristes em tempo passado. Essa expressão de povo que adquiriste, qual que é a ideia? Esse povo que ele mesmo comprou, que ele mesmo investiu para salvar. Ele é o quê? Ele é o povo da tua herança. O Senhor resgatou, colocou eles para morar no Monte Sião, que é o monte onde o Senhor habita. O Senhor nos trouxe para cá. Do que ele está lembrando? Ele está lembrando que o povo já foi escravo. Ele está lembrando que o povo já viveu oprimido. Ele está lembrando das maravilhas de Deus em tirar o povo do Egito, de levar o povo para o lugar da habitação deles, onde o Senhor colocou o templo dele como habitação dele mesmo. Foi Deus que fez tudo isso, e ele sabe disso tudo. Mas o teu santuário foi destruído. Ele não vê mais nada disso. Não tem mais ovelha, não tem mais povo, não tem mais templo. Olha só o que ele diz: volta aos teus passos para aquelas ruínas perpétuas. O salmista está dizendo: só sobrou pó lá. Vai o Senhor mesmo dar uma volta lá, e você vai ver toda a destruição que o teu inimigo causou para o teu santuário. Ele está falando: é o teu santuário que foi destruído, Senhor. Foi o teu povo que foi dizimado. Foi o Senhor que voltou a tua ira contra nós. Nós perdemos esse sentimento de pastoreio. Nós perdemos o sentimento de sermos teu povo. Nós perdemos o teu templo. Desorientação, desolação profunda. E ele olha para Deus e diz: Deus, as pessoas que fizeram isso são os teus inimigos. Olha só que interessante, os teus adversários gritam triunfantes no lugar das assembleias conosco. Onde era o lugar das assembleias conosco? Era o templo. Quem que está bradando lá no lugar do templo, onde a presença de Deus se fazia visível, palpável? O que os inimigos estão fazendo? Eles estão bradando de vitória. Eles estão ganhando, mas quem são esses inimigos? São os meus inimigos? São os nossos inimigos do povo? Senhor, são os teus adversários. Eles entraram com machados e marretas. Eles esmigalharam todo o revestimento de madeira esculpida. Senhor, eles não tiveram honra nem com a arte produzida. Eles destruíram tudo. Eles são bárbaros. Esses são os teus inimigos. Eles destruíram tudo o que representava o Senhor para nós naquele lugar. E eles atearam fogo no teu santuário. Eles profanaram a habitação do teu nome, arrasando até o chão. E no seu coração eles disseram: vamos acabar com eles, vamos queimar todos os santuários do país, vamos destruir todas as evidências de adoração ao Deus de Israel. Nós vamos acabar com todas elas. E o salmista está olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, eles conseguiram. Os teus inimigos foram bem-sucedidos. Senhor, cadê a tua resposta? O que o Senhor vai fazer? O Senhor vai deixar que eles entrem na tua casa, destruam todos os vestígios da tua adoração. E o que o Senhor vai fazer? Nós já não vemos nem sinais miraculosos mais. Cadê teu poder, Senhor? Onde está o poder?
Onde está a manifestação dos teus milagres? Senhor, nós não temos mais palavra tua. Onde estão os teus profetas? Os profetas foram mortos, foram levados cativos. Não tem ninguém na terra que possa falar em teu nome. Nós não temos orientação. Nós não temos mais lugar de culto. Nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando? Será que nós vamos terminar essa oração e vamos ser mortos? Será que a nossa vez de morrer à espada dos nossos inimigos, será que isso já chegou? A desolação é tão profunda que eles estão olhando para o lado e dizendo: nós não sabemos mais o que fazer. Senhor, o Senhor precisa dar uma resposta. O Senhor precisa dar orientação. Nós não vemos nada mais. É como se a poeira da devastação fosse tão alta que eles já não enxergassem mais o caminho. Não tem mais direção, não tem mais alvo, não tem mais propósito, não tem mais liberdade, não tem mais ir e vir, não tem mais opção de culto. Totalmente devastados. Senhor, tudo o que nós sentimos agora é a tua ausência. A sensação que nós temos é que o Senhor nos abandonou. Olha só o que ele diz: até quando o adversário irá zombar a Deus? Os nossos adversários, eles estão zombando da gente, mas eu sei do Senhor que eles estão zombando. Será que o inimigo blasfemará contra o teu nome para sempre? Senhor, eles estão blasfemando o teu nome. Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor não se mexe? Você não está vendo que eles estão ridicularizando quem o Senhor é? Eles estão fazendo representações artísticas para tirar sarro do teu evento salvador, na tua ceia. Eles estão rindo do Senhor. O Ocidente ri do Senhor, zomba do teu nome. Senhor, até quando? Por que retens a tua mão direita, Senhor? A mão direita é mão de poder. Por que o Senhor está segurando a sua... A gente sabe que se o Senhor quiser tirar-lhes a respiração, é só o Senhor fazer alguma coisa. A vida de todos os indivíduos vivos hoje está nas tuas mãos. Por que o Senhor retém a tua mão? Não fica de braço cruzado, destrói ele, Senhor. Faz alguma coisa. O teu braço poderoso, cadê? Lamento. Atrás de lamento, atrás de lamento. Você consegue sentir a dor do salmista? Você consegue sentir quão palpável é o momento de sofrimento dessa comunidade que foi destruída? Pois bem, é essa comunidade que vai manifestar agora confiança no meio da dor. Essa comunidade que sofre terrivelmente é a comunidade que vai voltar para o Senhor e vai relembrar quem Ele é. No meio do sofrimento, uma confiança inabalável. E aqui os salmos de lamento são um importante lembrete para nós. Dor e sofrimento é inevitável, falta de confiança é opcional. Falta de confiar que Deus sabe o que está fazendo. Mesmo quando Ele nos permite sofrer, mesmo quando Ele nos permite ter dor, mesmo quando isso assola todos nós ao mesmo tempo. A confiança do salmista está no poder de Deus. Olha só o que ele diz: contudo, Deus é o meu rei. Olha só que bonito. Agora ele volta para quem Deus é para ele. Ele sabe quem o Senhor é. Deus é o meu Deus desde a antiguidade. Ele sabe que Deus não deixou de reinar porque o reinado humano foi destruído. Ele não acredita que Deus deixou de ser rei porque os reis foram depostos, porque o templo foi destruído, porque o palácio foi derrubado. Mesmo que não exista sequer um profeta para falar com o povo, ele sabe que Deus não perdeu o seu lugar. É Ele quem realiza atos de salvação sobre a terra. É Ele quem salva. Não são os inimigos. Não é o povo fragilizado. A esperança não está no povo destruído. A esperança não está na lembrança dos tempos de glória da nação. Não.
Quem salva, quem protege, quem cuida é o Senhor. E mesmo que todos os muros tenham sido derrubados, todos os inimigos tenham sido triunfantes, é o Senhor quem salva. É Ele quem opera. É assim que Ele mostra o poder dEle, o seu reinado e o seu poder. E o salmista agora lembra dos feitos de Deus. E olha só o que ele diz. Tu dividistes o mar pelo teu poder. Existe uma vitória de Deus sobre o caos primordial. Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes do que isso significa, mas os salmistas, eles acreditavam, como todos no Oriente Médio Antigo, que a criação do universo foi exercida em um ambiente de conflito entre o poder do Deus que é luz contra um ambiente de caos que é visto no mar e que é visto na escuridão. Vocês lembram de Gênesis 1? Que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Por quê? Por que ele pairava sobre as águas? Porque o poder de Deus é tão grande que o caos estava calmo diante do poder dele. É isso que o salmista está dizendo. O que Moisés está dizendo em Gênesis. Esse é o poder dele para fazer com que o caos esteja debaixo do seu controle. Embora o Oriente Médio Antigo tivesse uma visão do caos como algo incontrolável, especialmente os mares como algo invencível, os judeus conheciam Deus que conseguiam controlar o mal e o caos. E ele olha para Deus no momento em que o caos inundou sobre esse caos e as trevas invadiram o povo, metaforicamente. Ele está lembrando de um Deus que é vitorioso sobre a divisão do mar. Olha só o que ele diz. Quebraste a cabeça da serpente das águas. Serpente das águas eram os monstros marinhos que são apaziguados na criação. Você lembra quando Jó tem aquela brincadeira com Deus de falar onde o senhor estava, o que o senhor fez, por que o senhor não faz as coisas direito? E ele assim, quem que foi que fez o Leviatã? Quem que foi que controlou? Esse diálogo que Deus tem é dizendo, sabe o caos? O maior caos do profundo do mar, do oceano? Sabe quem tem aquilo como um pet? Sou eu. Fica na tua. O salmista está orando com essa confiança. De que esse Deus que esmagou, que quebrou a cabeça da serpente das águas e que esmagou a cabeça do Leviatã e que deu de comida para as criaturas do deserto. Ele está dizendo, olha só, esse é o Deus que cuida do caos. Se Ele cuida do caos, quem são esses inimigos de marreta e machado? Percebe a confiança do salmista? Ele está dizendo, tu abristes as fontes e regalos, secastes os rios. É o Senhor quem cuida do clima. Quem são uma meia dúzia de bárbaros de machados pondo fogo nas coisas? O Senhor tira deles o rio, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser dar fonte de água para eles, o Senhor dá. Ou não. O dia é teu, a noite também, a lua, o sol. A gente não tem medo das trevas. Porque o Senhor é rei sobre tudo isso. O Senhor é rei sobre tudo desde o início. Foi Ele que deu o nome dia. Foi Ele que deu o nome noite. Foi Ele que controla a luz e a escuridão. Quem são os nossos inimigos diante do teu poder? O Senhor determinou as fronteiras da terra e disse o que é verão e disse o que é inverno. O Senhor delimitou tudo. O Senhor tem soberania sobre a geografia. O Senhor tem soberania sobre as estações da vida. Esses são os teus feitos. Imagina você voltar para o Senhor e relembrar o poder dele no meio do caos. Onde tudo é escuridão, ele se volta para a luz do Senhor. Onde tudo é dor, ele volta para o cuidado de Deus. É isso que o salmista está fazendo nesse momento. E ele vai lembrar do nome do Senhor. Olha só que bonito que ele vai dizer. Lembra-te de como os teus inimigos têm zombado de ti. Senhor, de como insensatos têm blasfemado contra o teu nome. Tudo que está acontecendo com a gente no final é contra o Senhor. Lembra do teu nome. Esse é um jeito muito bonito de dizer. Ele poderia dizer, lembra do meu sofrimento. Mas ele está dizendo, Senhor, lembra da tua honra. Lembra do teu nome, das tuas promessas. Senhor, não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Quem que é a pomba aqui? É Israel. Não nos entrega na mão dos inimigos.
Não te esqueça para sempre da vida do teu povo indefeso. Nós continuamos aqui, mas por amor ao teu nome, por honra ao teu chamado, cuida da gente, Jesus. Cuida da gente, Deus. É o teu nome que está em jogo. E lembra, é a tua aliança que você tem que cumprir. Lembra o que ele disse? Dá atenção à tua aliança. Por que ele fala isso? Porque Deus disse que jamais os abandonaria. Jamais ele deixaria esse povo sem descendência. Deus tinha feito esse compromisso. Com quem ele tinha feito esse compromisso? Com ele mesmo. Mas fidelidade de quem agora? Fidelidade de Deus com quem? Com ele mesmo. Com a palavra dele. Com a aliança dele. Com a proposta dele. Ele diz, porque de antros de violência se enchem os lugares mais sombrios desse país. Não deixe que os oprimidos se retire, que o oprimido se retire humilhado. Faz com que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Cuida daqueles que agora estão sofrendo, Senhor. O Senhor disse que cuidaria dos oprimidos. O Senhor disse que seria pai dos órfãos. Eis um bom momento para o Senhor fazer isso agora. Lembra-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti, sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários e o crescente tumulto dos teus inimigos. Senhor, eles são teus inimigos. Mas é o teu nome, a tua honra e a tua aliança que está em jogo. Cuida de nós. Nós somos pobres, oprimidos agora. Nós não temos para onde ir. Nós estamos sofrendo. Você percebe a confiança do salmista? Desamparado? Jamais. Sofrendo com certeza, muitas dores. Mas jamais desamparados. No meio do caos e do sofrimento, ele duvidou de quem Deus é? De maneira nenhuma. O que nós aprendemos com esses salmos então? Nós aprendemos que o salmista, ao expressar o seu lamento de fé, ele mostra o caminho para lidar com grandes crises. A mensagem não é complexa. Não há segredo para se enfrentar desastres com sucesso. O Salmo nos ensina pelo exemplo que quando o povo de Deus e as instituições de Deus são devastados por inimigos impiedosos, os fiéis podem suplicar a Deus que cumpra as suas promessas, que vindique o seu nome pelo seu poder sobre este mundo pagão, assim como tem feito repetidas vezes desde a criação. Nós podemos voltar em clamor. Você lembra das duas partes do Salmo? Tem clamor, tem lamento diante do Senhor. Mas ele termina como um clamor confiante. Ele sabe quem Deus é. Ele sabe o que Deus pode fazer. E nós podemos fazer a mesma coisa. Se nós enfrentarmos momentos de dores assim, se nós enfrentarmos momentos de profunda desolação, nós ainda podemos clamar diante de Deus todo o nosso lamento, com profunda confiança de que o amanhã ainda tem coisas boas do nosso Senhor para nós. De que o amanhã o Senhor ainda tem coisas por fazer, mesmo que eu não veja. Mesmo que agora eu não enxergue. E até mesmo que eu não venha a experimentar. Deus não deixou de ser Deus, porque nós somos afetados pelo caos. E eu não deixei de ser filho dele. Eu não deixei de ser um representante dele. A minha confiança está completamente entregue nas mãos do Senhor no meio do caos. Amém? Salmo 74 é um baita desafio para a gente, não é? É um baita lembrete de que caos não precisa afetar a nossa confiança. De que sofrimento não precisa tirar os nossos olhos do Senhor. E de que nós podemos lamentar, clamando o Senhor por sua ação, mas sempre confiantes de que a seu tempo Ele sabe exatamente o que tem que fazer. O que tem que fazer, quando tem que fazer. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela clareza da Tua palavra e por tudo aquilo que nós aprendemos com o sofrimento dos nossos irmãos do passado. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem sido bom conosco mesmo nos nossos dias de dores. E nós lembramos que o Senhor tem sido bom mesmo quando nós enfrentamos situações avassaladoras para a nossa fé.
Senhor, nós pedimos que hoje que o Senhor nos dê clareza para ter esse tipo de fé confiante em meio ao caos. Uma fé que é íntima o suficiente para verbalizar dores em forma de lamento e clamor, mas que é corajosa para confiar na Tua palavra, na Tua bondade, mesmo quando nada nesse mundo nos parece mostrar isso. Senhor, que nós consigamos ver além das situações, além das circunstâncias, que nós possamos olhar para quem o Senhor é. Que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso firme fundamento, é o Senhor quem nos protege, é o Senhor que é a nossa fortaleza. E quando nós nos sentimos vulneráveis, Senhor, nos dará confiança de saber que nesses dias o Senhor também está conosco, sofrendo com a gente, mas que o Senhor também quer andar conosco no meio da dor. Nós agradecemos, Senhor, o Teu cuidado e a Tua proteção. E pedimos que o Senhor nos ensine a desenvolver essa fé madura do salmista do Salmo 74. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.